Olá, aluno, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, então, dando continuidade às isomerias, hoje a gente vai iniciar a isomeria espacial. Nesse tipo de isomeria aqui, o conceito, né, dos isômeros, a diferença está na sua estrutura, na sua fórmula estrutural espacial, tá? Então, na isomeria espacial, a gente encontra dois tipos. Ela é dividida em dois tipos: a isomeria geométrica e a isomeria óptica. A gente vai ver hoje, a gente vai aprender hoje a isomeria geométrica do tipo cis-trans, tá? A óptica vai ficar para uma outra aula. Então, a isomeria espacial geométrica, ela pode ocorrer de duas maneiras, tá? Pode ocorrer de dois casos principais: em compostos com ligações duplas, né, cadeia aberta, ou em compostos de cadeias cíclicas fechadas, tá? Então, isomeria geométrica, ela pode ocorrer de duas maneiras também: em cadeia aberta, mas tem que ter uma ligação dupla, ou em saturada dupla, né? Ou em cadeias fechadas, cíclicas, tá? Então, vamos partir aqui para a isomeria geométrica. Ele colocou aqui, quando os dois hidrogênios, um de cada carbono do etileno, no caso aqui está o etileno, são substituídos por dois átomos de cloro, formam-se duas estruturas diferentes com a mesma fórmula molecular, tá? Então, a fórmula molecular está aqui. Aonde é que ocorrem as duas estruturas diferentes? Esse aqui, pessoal, é o etileno, tá? Aqui tem uma ligação dupla entre os dois carbonos. Esse aqui é um plano imaginário, tá? Então, vou substituir os hidrogênios. Pode ser esses de cima, pode ser aqui de baixo, tanto faz. Desde que seja substituído de cada carbono um hidrogênio. Então, ele pegou um hidrogênio, colocou cloro, substituiu. Aqui também substituiu um hidrogênio pelo cloro. Então, os dois cloros ficaram em cima, os dois de baixo mantiveram embaixo. Na estrutura ao lado, ele trocou. Ele colocou um cloro à direita, substituiu o hidrogênio por um cloro à direita, na parte de cima. E o carbono do lado da esquerda, ele substituiu um hidrogênio de baixo, né, por um átomo de cloro. Qual a diferença? Existe diferença? Totalmente. Esse aqui, pessoal, é um isômero chamado geométrico do tipo cis. Cis por quê? Os cloros ficaram no mesmo lado do carbono, né? Ou seja, na parte superior. A estrutura ao lado, esses cloros aqui ficaram na transversal, na diagonal. No caso é uma diagonal, né? Eu digo transversal porque ele é chamado de trans. Esse é o trans e esse é o cis, mesmo lado e lados opostos, tá? Essa é a diferença. Então aqui ele dá, aqui num plano, né? Num plano imaginário. Agora, na atividade de vocês, vem dessa forma aqui. Aqui está a ligação dupla, esse aqui é o etileno, né? Foram substituídos. Então, quando os cloros estiverem ou tudo para cima ou tudo para baixo, são iguais. Aqui, igual em cima, igual embaixo, é cis. Aqui, é igual na diagonal, é igual na diagonal. Então, esse aqui é o modelo trans. O nome do composto fica, então, cis 1,2 de cloroetileno, tá? E o de baixo, então, quando estão em lados opostos, né, fica a palavrinha trans na frente, 1,2 de cloroetileno. Beleza? Aqui ele dá uma outra explicação, ele diz que as diferentes disposições espaciais dos átomos provocam alterações nas propriedades físicas. O que quer dizer isso? Que são compostos totalmente diferentes. Ah, mas só mudou o lado. Sim, muda o lado, muda tudo. Ó. Tanto aqui que ó, o ponto de ebulição dessa molécula do tipo cis é 60,3 e do trans é 47,5. Então, nós não estamos falando da mesma substância, do mesmo composto. Não são. São totalmente diferentes. Isso é um tipo de isomeria, beleza? Então, a ocorrência de isomeria geométrica em compostos acíclicos, né? Ó, os compostos acíclicos, quer dizer, cadeias abertas, devem apresentar pelo menos uma ligação dupla, tá, entre os carbonos. A cada um dos carbonos da dupla deve apresentar grupos ligantes diferentes. Ó, onde eu quero chegar?
Aqui está a ligação dupla, os carbonos que a gente tem que observar são esses aqui, tá? Então, esse carbono da esquerda tem uma ligante Y e um X. O carbono da direita tem um ligante A e o B. Aqui, no caso, todos são diferentes. Isso é uma característica. Pode acontecer? Pode, tá? Ó, Y obrigatoriamente diferente de X, A obrigatoriamente diferente de B. Beleza. Quando isso acontece, o primeiro exemplo ele usou, então, o penteno 2-eno, né? Ou pente 2-eno, que é o penteno 2, né? Ligação dupla no segundo carbono. Então, tá aqui a estrutura. No carbono de cima ficou um radical metil e um radical hidrogênio. No carbono de baixo ficou um radical etil e um hidrogênio. São diferentes? São. Então, aqui existe isomeria, do tipo cis. Por quê? Os hidrogênios ficaram do mesmo lado. O lado da esquerda, os ligantes são iguais. O lado da direita, os ligantes são diferentes. Não tem problema. O que tem que ver é que cada carbono tem seus ligantes diferentes, tá? Cada carbono tem seus ligantes diferentes. Nessa estrutura aqui, o que inverteu? O lugar, né, do radical metil. Então, os iguais ficaram aqui, ó, na diagonal, ou seja, trans. Esse aqui é o trans. Esse aqui é o cis, porque estão do mesmo lado. Tá? Aqui tem um outro exemplo, 2 bromo, 1 cloropropeno. Ó, os cis, radicais de maior massa molecular, estão no mesmo lado. Também pode usar essa palavra, pode usar esse conceito. Os que têm a maior massa, ó, porque a diferença do exemplo de cima para o de baixo? Porque aqui ficaram ligantes iguais, os hidrogênios, tá? Esse primeiro exemplo. Já o de baixo, pessoal, vamos prestar bastante atenção. Os 4 ligantes são todos diferentes. O hidrogênio, cloro, bromo e metil. Mas como é que eu vou saber agora? Como é que é cis, como é que é trans? Pela massa molar, tá? Ou massa atômica. Por exemplo, a massa atômica do hidrogênio é 1, a massa atômica do cloro é 35,5, a massa atômica do bromo é, se não me engano, 80 e alguma coisa, 80, 85, 80, não lembro agora, mas é 80 alguma coisa, tá? E aqui o carbono com 3 hidrogênios, que é o radical metil, ó, só o carbono tem 12 de massa. Cada hidrogênio tem 1, então aqui dá 3. 3 mais 12 dá 15. 15 e aqui 1, a massa é 1. Aqui é 35. E a massa do bromo, como eu falei para vocês, é 80 e alguma coisa. Então as maiores massas ficaram aqui, ó, na trans, na diagonal, e as menores massas aqui. Ele deu uma rotação, né, girou esse carbono aqui, trocou o lugar do cloro. Então aqui tem 35, aqui tem 80, aqui tem 1 e aqui tem 15 de massa atômica. Então as menores massas ficaram tudo do mesmo lado. Então por isso que esse aqui é o cis. Então, quando todos os ligantes forem diferentes, a gente vai pela massa molar ou massa da molécula, né, ou massa atômica, tá? Para saber se é cis ou se é trans. Beleza? Agora nós vamos ver a ocorrência da isomeria geométrica em compostos fechados, cíclicos, né? Quais os pré-requisitos para que ocorra, então, a isomeria geométrica em cadeias fechadas? Os compostos cíclicos devem apresentar grupos ligantes diferentes em pelo menos 2 carbonos do ciclo, no mínimo 2, tá? Então aqui ele usou como exemplo 1,2 de cloro ciclopropano, prop, são 3 carbonos, estão aqui eles, ó, tá? Essa aqui é a estrutura, a fórmula estrutural em forma de Coquelet, né? Aí ele colocou aqui, ó, esse carbono tem um hidrogênio e um cloro, esse carbono também tem um hidrogênio e um cloro, e esse carbono aqui são 2 hidrogênios, são iguais esses ligantes, é como se tivesse um H para cá e outro para cá, tá? Como são iguais, nem vou prestar atenção nesse carbono, o que me importa é aqui. Então, se os 2 cloros estão aqui para baixo, como ele mostrou aqui, ó, né, todos para posição para baixo, eu vou chamar de cis. Cis 1,2 de cloropropano. Agora eu inverti um para baixo e botei um para cima. Então eles estão numa diagonal, né, no plano de simetria aqui, eles não estão no mesmo lado, né?
Então, esse daqui é um trans 1,2 de cloro ciclopropano. Então, só muda a posição, tá? Então, voltando, recapitulando o que é uma isomeria espacial, isomeria geométrica plana, desculpa, isomeria geométrica ocorre de duas maneiras. A professora deu uma viajada aqui. Ocorre de duas maneiras. Em cadeia aberta, é preciso que haja uma ligação insaturada dupla. Se forem e que os ligantes de cada carbono apresentem ligantes diferentes. Se for em cadeia fechada, um ciclo, no mínimo 2 carbonos têm que apresentar ligantes diferentes, né? Aí vocês vão ver a posição deles, se está para cima, se está para baixo, né? Para identificar o que é cis e o que é trans. Na cadeia fechada, além da ligação dupla, a gente precisa saber, então, ó, cada carbono se tem ligantes diferentes, né? No caso aqui eles são diferentes, aqui também, só que aqui todos ficaram com os ligantes diferentes. Aí vai pela massa da molécula ou massa atômica. É isso, pessoal. A aula de hoje é a isomeria geométrica, espacial geométrica, é dividida assim, em cadeia aberta e cadeia fechada, tá? As dúvidas a gente vai tirando na plataforma, vocês vão questionando e a gente vai tentando solucionar da melhor forma possível. Vocês têm a atividade postada aí com relação ao conteúdo de hoje, né? Para desenvolver. E mais em breve possível a gente vai fazer uma avaliação então sobre a isomeria plana e a geométrica. Então, um abraço a todos vocês, bons estudos.